Atualização da fronteira, 15 de maio de 2023. Este vídeo cobrirá o fim do título 42, diferenças entre os processos do título 42 e do título 8, cruzando a fronteira sem um agendamento com o CBP-1. O título 42 já não está mais em vigor. E agora? Até 11 de maio de 2023, os Estados Unidos adotavam a política de fechar as portas aos solicitantes de asilo devido à pandemia de Covid. Essa política, que agora não tem mais validade, era denominada Título 42. Os pontos de entrada oficiais estavam fechados. Se indivíduos entrassem atravessando o rio, poderiam ser rapidamente expulsos sem qualquer impacto sobre futuros processos em busca de asilo. De acordo com o Título 42, as pessoas podiam tentar entrar nos Estados Unidos de diferentes formas, pois uma expulsão nos termos do Título 42 não ficava nos seus registros. No entanto, isso mudou. Agora, qualquer entrada nos Estados Unidos pode ter consequências para o seu processo de pedido de asilo. Agora que o Título 42 já não está mais em vigor, os casos daqueles que entrarem nos Estados Unidos em busca de asilo serão processados conforme o Título 8. Não se trata de um título novo, e já estava em vigor antes de o governo Trump implementar o Título 42. Devemos nos lembrar de que uma deportação, nos termos do Título 8, é bem diferente de ser expulso nos termos do Título 42, pois a deportação ficará gravada nos seus registros. E o que significa essa mudança do processo do título 42 para o título 8? Há duas coisas importantes que você deve saber sobre o processo de título 8, que substitui as expulsões do título 42. Primeira, diferentemente do título 42, com o título 8, o indivíduo deve ter a chance de expressar seu medo de voltar à sua terra natal ou a qualquer país para o qual os Estados Unidos possam deportá-lo, tal como o México. Em segundo lugar, no entanto, diferentemente do título 42, no caso do título 8, se um indivíduo não conseguir se definir como elegível ao asilo, ele poderá ser deportado, e com isso, proibido de voltar aos Estados Unidos por 5 anos. Caso o indivíduo retorne antes disso, ele poderá ser processado criminalmente por retorno ilegal. O título 42 também foi substituído por uma regra nova e diferente, denominada Proibição de Tráfego, ou Transit Ban, que restringe de forma severa o grupo de pessoas que se qualificam ao asilo. O objetivo dessa nova regra é obrigar as pessoas a usarem o aplicativo CBP-1. No entanto, esse aplicativo não é uma opção de fato para muitas pessoas, por conta, por exemplo, dos problemas técnicos ou dos problemas nos sistemas de saúde e de segurança no México. Se você não conseguir usar o aplicativo CBP-1, pode considerar se apresentar em um ponto de entrada sem agendamento. O que eu devo saber se estiver pensando em atravessar a fronteira sem um agendamento com o CBP-1? O ponto principal a ser considerado antes de você decidir ir para um ponto de entrada e prosseguir para os Estados Unidos sem um agendamento com o CBP-1 é o seguinte: você quer correr o risco de dificultar a possibilidade de ficar nos Estados Unidos no longo prazo, mesmo que com isso consiga atravessar de forma mais rápida? Se o seu objetivo é solicitar proteção que inclua asilo, isso será muito difícil, a menos que tenha um motivo muito forte, como, por exemplo, uma emergência médica ou riscos à sua segurança, por não ter feito um agendamento que é aceito pelo governo dos Estados Unidos, pelo CBP-1. Caso o governo não aceite o seu motivo e recuse o asilo, você poderá ser detido na fronteira como forma de acelerar sua deportação. E mesmo que consiga ficar nos Estados Unidos, provavelmente ficará pelo período de 1 ano. E caso não se qualifique como nenhum dos tipos de proteção, o governo então poderá colocá-lo como prioritário para deportação. Pessoas que fazem um agendamento pelo aplicativo CBP-1 não enfrentam todos esses desafios.
O que acontece se eu decidir me apresentar em um ponto de entrada? Se você for até um ponto de entrada e tiver seu processo feito por um agente da fronteira, na melhor das hipóteses, terá a oportunidade de entrar nos Estados Unidos, normalmente ficando pelo período de 1 ano, e solicitar asilo e autorização de trabalho. Caso não consiga isso, passará por um processo de medo credível, sendo entrevistado por um funcionário especializado em asilo a respeito do que você teme. Se você for um adulto solteiro, a entrevista será rápida e você ficará sob custódia do CBP por 3 dias. Você deverá ter a oportunidade de falar com um advogado. Se você estiver com sua família, pais com filhos menores de idade, há chances de que vocês não sejam liberados, mas o principal responsável pela família poderá receber uma tornozeleira eletrônica e ser liberado por tempo limitado, e será informado de quando deverá voltar para uma entrevista. Caso você não consiga comprovar medo credível de ser perseguido ou torturado, será deportado para seu país natal. Se for cubano, haitiano, nicaragüense ou venezuelano, poderá também ser deportado para o México, e nesse caso, terá a chance de explicar se tem medo de ser enviado para lá também. Se decidir ir para um ponto de entrada sem um agendamento pelo CBP One, você poderá levar comprovações para os motivos pelos quais você não fez o agendamento pelo aplicativo CBP One. Alguns dos motivos normalmente aceitos são: não falar inglês, espanhol, crioulo, não saber ler, ter tido problemas técnicos ou algum outro obstáculo sério que não esteja permitindo que você faça o agendamento pelo CBP One. Se você ou alguém do grupo estiver passando por circunstâncias extremas no momento da entrada, incluindo emergência médica extrema ou ameaça iminente e extrema à vida e à segurança, ou ainda ser vítima de tráfico de pessoas. Anotar no braço o número de telefone de um contato nos Estados Unidos, já que seu telefone e seus documentos serão confiscados durante seu processo com os agentes da fronteira. Enviar cópias ou fotos de todos os seus documentos mais importantes, via WhatsApp ou SMS, para um contato nos Estados Unidos, caso eles não sejam devolvidos para você. É também importante saber que o CBP tem recusado atendimento a algumas pessoas sem agendamento pelo CBP One, ainda que os agentes tenham a obrigação legal de abrir um processo para solicitantes de asilo, agora que o título 42 não está mais em vigor. Em solidariedade, ao outro lado.